Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, gente, boa noite, sou Luísa, mas todo mundo me chama de Carioca. E agora eu vou começar a oração inicial com vocês. Pode deixar a Bíblia... deixa. Vamos lá, vou começar lendo aqui Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 30. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos, segundo os seus desígnios, os que ele distinguiu de antemão. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. E aos que predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os justificou. E aos que justificou, também os glorificou. Bom, gente, pode deixar a Bíblia já aí onde vocês estão sentados. E vamos lá. Bom, muitas vezes a gente pergunta por que Deus permite o mal acontecer na sua vida, na nossa vida, né? Às vezes, uma amizade que não deu certo, uma prova que você não passou, alguém ficou doente, alguém que você não ficou doente, às vezes o emprego do seu pai, ou enfim, da sua mãe, que não deu certo. Só que, às vezes, a gente tem que parar e pensar. E, para essa pergunta, existem dois casos, duas respostas para isso. Bom, o primeiro caso para essa pergunta é que às vezes Deus permite esse mal, só que com a finalidade da gente glorificar Ele, da gente estar mais perto dele. Por exemplo, antes de eu me converter, eu acho que assim, uns 2 meses antes, eu perdi umas amizades que eu gostava muito, muito mesmo. Só que, no meu ver, assim, se eu não tivesse perdido essas amizades, eu não conseguiria estar perto de Deus, eu não conseguiria, minha conversão não ia ser 100%, porque aquelas amizades não eram de Deus, elas não me traziam para perto dele, sim mais para longe. É óbvio que eu fiquei chateada na época, só que depois eu entendi que aquele não era o plano de Deus para mim, não era o plano de Deus na minha vida. E fiquei feliz depois, porque eu tive uma felicidade muito maior perto dele. E agora não precisa abrir, mas eu vou ler aqui para vocês, baseado no que eu falei agora, que é João capítulo 11, versículo 4. A essas palavras disse-lhe Jesus: esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Bom, foi basicamente o que eu falei. Eu tive uma enfermidade, não morri, estou aqui. E no final disso tudo, fiquei mais perto do Senhor. Bom, e agora a segunda resposta, o segundo caso para essa pergunta de por que aquilo não deu certo. Deus, às vezes a gente pensa que era para dar certo, que era aquilo que a gente queria, mas a gente tem que parar às vezes e pensar que será que era aquilo que Deus queria para a nossa vida? Bom, e a segunda resposta é que às vezes a gente vai buscar esse mal. Mas como assim? A gente não quer o nosso mal, né? A gente quer estar bem, a gente não quer o mal para a nossa vida. Bom, às vezes nossa mãe fala assim, você pede para sua mãe para você ir para algum lugar, mas ela fala, filho, não vai. Você fala, mas por quê, mãe? Aí a sua mãe fala, não gosto das pessoas que você vai estar, eu acho que aquele lugar não vai fazer bem para você. E a gente, no final, insiste tanto que a nossa mãe deixa. Mas no final a gente volta naquele lugar e pensa, será que foi legal mesmo você estar ali? Será que você estava fazendo a coisa certa mesmo? Eu não sei se vocês conhecem aquele caso dos ovos no porta-malas. Que foram 4 jovens para a balada, foram 3, né? E aí no meio do caminho eles foram buscar essa menina. E a mãe não queria que ela fosse para essa balada. E aí, quando eles foram buscar ela, a mãe falou assim, vai com Deus, filha. E ela falou, só se ele for no porta-malas, porque o carro tá cheio. E durante o caminho, aconteceu um acidente, os 4 faleceram. Mas o que aconteceu? Alguém sabe? O porta-malas ficou intacto. Pois é, o porta-malas ficou intacto e os ovos que estavam lá também. Ou seja, Deus tentou falar através da mãe dessa menina, com ela, só que não deu certo, né? Ela não escutou.
E, gente, agora eu quero que vocês fechem os olhos. Esquece o amigo que está do seu lado, é só você e Deus agora. Bom, todo mundo sabe, eu acho, né? Acredito, que a gente está na quaresma, né? E às vezes a gente, durante o dia a dia, para e pensa. Mas às vezes a gente para e pensa. Foi o que eu falei, né? Eu queria que aquilo não tivesse acontecido, mas às vezes a gente não pensa se era que Deus queria mesmo. Então, eu queria que todo mundo colocasse a mão no coração. E agora que a gente está na quaresma, eu queria que vocês pudessem refletir na vida de vocês, o que vocês estão fazendo nas amizades, e pedir para Deus afastar todo o mal de vocês. E que com isso também vocês possam entender e escutar através dos outros, ou dar algum conselho para alguém, que alguém te peça, e escutar mesmo o outro, porque às vezes pode ser Deus querendo falar com você. Às vezes a gente, nossa mãe dá algum conselho pra gente fica, não, mas aquela amizade, eu gosto muito dela, mãe, e no final o que acontece? Às vezes a amizade fala alguma coisa mal de você, às vezes a amizade se afasta, às vezes o emprego não era pra você, às vezes aquela prova, Deus tinha um plano maior pra você no final. E é isso, agora eu quero que vocês podem abrir os olhos já, mas conversem com Deus mesmo nessa quaresma, aproveitem esse tempo de reflexão e não pensem que, eu quero fazer isso e ponto final. Às vezes para, reza, pensa se é realmente o que Deus quer para você na sua vida. E é isso, estivemos reunidos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, gente. Agora eu vou chamar o Pribe e a Antonella para a aula de hoje. Salva de palmas! Boa noite, gente! Boa noite. Eu sou a Antonella, seu primo. A gente vai dar aula hoje à noite para vocês, né? Olá. Alô. Tudo certo? Boa noite para vocês. Lembrando que eu sou carente e eu gosto da participação de todos, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai dar aula da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quem que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade? Todo mundo, eu sou carente. Obrigado. Hoje é aula... Hoje é a aula de segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus. Para essa aula, para a gente falar de Jesus de uma forma completa, digamos assim, a gente vai dividir meio que a vida de Jesus em 3 partes. Antes dele se encarnar, quando ele se encarnou na sua vida privada e depois na sua vida pública, que é o que a gente tem mais relato. Hoje a gente vai explicar o antes dele se encarnar e o porquê, e a gente vai explicar da sua vida privada. Que apesar de não serem muitos relatos, a gente vai trazer todos eles aqui para vocês saberem, né? Então, continuando, tem que passar na logo. Pode passar. Pode passar. Mais um. Aí. Bom, como apareceu antes, estava lá falando que Jesus é Deus Filho. Ou seja, vocês lembram da aula de Trindade, que é um Deus em 3 pessoas? Sim ou não? Sim. Tudo certo até aí? Ninguém com dúvida? Não, não é toda a pergunta também que precisa, gente. Calma aí. Mas vamos lá. Vocês lembram da aula de Antigo Testamento que vocês tiveram com o André e com o Pedrinho? O que eles explicaram muito nessa aula? Que o povo judeu foi um povo que sofreu muito e eles esperavam o Messias. Só que eles esperavam o Messias de uma maneira errada, e esse Messias, na cabeça deles, tinha que ser alguém político, porque eles só sofreram perseguição a vida inteira, né? Só que, nesse meio tempo que eles sofreram as perseguições, Deus foi fazendo diversas alianças com eles. Primeiro teve Adão e Eva, que Adão e Eva foi lá, pecou e saiu do paraíso. Depois foi lá com Noé, que Noé destruiu tudo, tacou a arca, tacou o dilúvio. E aí teve também o caso lá de Sodoma e Gomorra, que Deus explodiu a cidade, tacou um meteoro, porque
a gente sempre estava nessa inconstância com Deus, estava sempre nessa questão de estar no pecado, e a gente não conseguia manter uma aliança com Deus, apesar de Deus sempre tentar ter esse contato com a gente. Então Deus sempre fazendo aliança com a gente e a gente sempre quebrando a aliança com Deus. Só que aí Deus analisou e falou, eu preciso fazer uma nova e eterna aliança. Por que ele falou isso? Por que ele pensou isso? Porque antes os pecados eles eram perdoados através do sacrifício do Cordeiro. Isso. Gente, os microfones estão muito bons hoje. Mas enfim, os pecados antigamente eram perdoados através do sacrifício de um cordeiro perfeito, sem mancha, como vocês viram na aula de Antigo Testamento. Quando você tinha pecado, você ia lá, levava o cordeiro para ser sacrificado e oferecia em razão dos seus pecados. Porém, isso não englobava tudo, e vocês já vão entender o porquê. Mas diante dessa situação, da gente sempre estar nessa inconstância, sempre estar quebrando a aliança com Deus, e a gente tendo essa forma de perdoar nossos pecados, Deus fala, vou precisar fazer uma nova e eterna aliança. E por que ele fez isso e por que era necessário um plano de salvação? Primeiro, a gente tem que entender de como que a gente vai perdoar os nossos pecados. Se o nosso problema é a nossa quebra de aliança com Deus, e a gente tem os nossos pecados, e os pecados precisam ter perdoados, como que a gente vai fazer para ter os nossos pecados perdoados? É assim que a gente vai resolver a questão. Então, como que a gente vai... Primeiramente, a gente tem que medir como que a gente calcula o valor do nosso sacrifício. Porque antes eles ofereciam um cordeiro. Porém, o cordeiro em si ele não era suficiente. Por que ele não era suficiente? Porque a gravidade de um pecado é definida pelo ofendido. Então, vamos lá. O pecado é uma ofensa contra quem? Contra quem? O pecado é uma ofensa contra Deus. E Deus é eterno, todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente e eterno, certo? Então, se Deus é eterno e infinito, então se eu ofendo um ser que é eterno e infinito, então a minha ofensa... Gente, não vou na voz. Mas, se eu tenho uma ofensa contra um ser que é infinito, eu preciso oferecer algo que seja eterna, de igualdade, para, digamos que a gente fecha no zero. Então, eu vou explicar de uma forma um pouco melhor, para vocês conseguirem entender, vocês não devem ter entendido nada que eu falei. Então, vamos lá. Todo mundo estava aqui na primeira aula de conteúdo mesmo, aquela que o André deu, bem filosófica, bem... Foi o André que deu? Foi o André, né? Bem filosófico e pá. Vocês lembram da vaca que ele colocou no slide? Bem marcante. Enfim, digamos que eu vou lá e eu dei um chute nessa vaca. Eu ofendi, digamos que a dignidade em relação a uma vaca. Ela tem humanidade de vaca, eu ofendi uma vaca, certo? Se eu vou lá e dou um chute na Antonella, foi mal. Dou um chute na Antonella, eu estou ofendendo alguém com uma dignidade um pouco maior, porque ela é um ser humano, ela pensa, tem razões, emoções, essas coisas, e ela tem uma dignidade maior. Então, se eu ofender a Antonella, eu ofendo alguém que é maior do que a vaca, então, digamos que tem níveis de dignidade. Então, se eu vou ofender um ser que é infinito, então, o meu pecado ele vai ser de cobrança, digamos assim, infinita. Certo? Certo? Estão entendendo? Certeza? Tá bom. Agora, como que a gente faz para ter algo de equivalência? Digamos que em outra situação, eu vou tomar um tiro da Antonella, né? Porque eu chutei ela, ela ficou brava e vai me chutar. E vai me dar um tiro para me matar. Nessa, que ela aponta a arma, a vaca pula na frente e morre a vaca e eu saio vivo. Nessa, a vaca, digamos que ela ganha um mérito por ter se sacrificado no meu lugar. Só que ela vai ter um mérito em relação a uma vaca, a dignidade de uma vaca. Só que se a Antonella aponta a arma para mim e em vez de quem pula na frente do tiro for a minha mãe, por ser importante para mim, por ser um ser humano, todas essas outras coisas, ela tem uma dignidade maior que a da vaca. Todo mundo concorda? Se não concordar também, pelo amor de Deus, né? Mas a minha mãe ela tem uma dignidade maior que a da vaca. Então, para eu poder perdoar os meus pecados contra um ser que é infinito, a gente precisava de algo com uma dignidade infinita para ser oferecida pelos nossos pecados.
foi o que Jesus fez. Porque Jesus é verdadeiro homem, mas também ele é verdadeiro Deus. Então, quando ele se encarna aqui, ele também é Deus. E quando ele morre pelos nossos pecados, ele tem a dignidade de um Deus. Por isso que os nossos pecados são perdoados. Tá, agora a gente vai falar um pouco sobre o nome de Jesus, né? A gente vai ver em todas as escrituras, em toda a história, que Deus vai usar o nome das pessoas para representar a missão delas. Inclusive, algumas vezes até a gente vai ver que Deus muda o nome das pessoas. Saulo para Paulo, Abraão para Abraão, Simão para Pedro. Então, isso sempre vai representar o nome desses personagens importantes, vão sempre representar a missão deles. Pode passar. Mais uma vez. Mais uma vez. Aí. Tem mais uma para passar nessa slide? Tá. Então, vamos começar com o nome de Jesus. Jesus, Yeshua, significa Deus salva, e como a gente já falou, essa foi a missão de Jesus na Terra, foi salvar a humanidade do pecado. Cristo, contrário do que algumas pessoas pensam, não é um sobrenome. O sobrenome dele não era Cristo. Cristo é para o grego o que Messias é no hebraico. E essa palavra significa ungido. O que seria ungido? Alguém que seria ungido por Deus. Alguém que seria ungido por Deus. No Antigo Testamento, essa palavra foi usada. A palavra ungido foi usada algumas vezes. Não é exclusiva de Jesus. A palavra Cristo mas ungido não. E quem que era ungido? Os reis, os profetas e os sacerdotes. Pode passar? E Jesus, ele cumpriu essas 3 missões. Ele pode ser chamado do Cristo, ele pode ser chamado do Messias, ou ungido por Deus, porque ele foi quem mais perfeitamente realizou essa missão de rei, profeta e sacerdote. Então, os reis eram quem usavam dos bens da terra para levar a humanidade para Deus. Então, Salomão, Davi. Sacerdotes eram quem faziam sacrifícios e quem ligavam a humanidade com Deus. Então, os sumos sacerdotes, por exemplo. E os profetas eram quem falavam de Deus, eram os porta-vozes de Deus aqui na terra. Então, Isaías, Jeremias, enfim, João Batista. E como que Jesus, ele plenamente realizou essas 3 missões? Então, ele era rei no sentido que ele é o Cristo Rei, ele é o rei de toda a criação, mas também ele foi o rei coroado de espinhos na sua paixão. Ele foi o sacerdote que fez o sacrifício, mas também ele foi o sacrificado na cruz. Ele foi o profeta que falava de Deus, mas assim como muitos outros que vieram antes dele, ele foi o profeta que também foi rejeitado por muito do povo judeu. Nós, como cristãos, nós somos chamados a participar dessa tripla missão de Cristo também. Nós somos chamados a falar de Deus, a ligar a humanidade com Deus, a guardar tesouros no céu, as virtudes, por exemplo, mas também a participar no sacrifício que Cristo participou em sua vida para realizar essas 3 missões. A gente sabe que ser cristão não é fácil, mas tudo isso é para, como a Carol falou, isso é para maior honra e glória de Deus. Pode passar. Tá bom, agora vamos falar sobre por que o Verbo se fez carne, por que Jesus veio para a Terra, por que ele assumiu a natureza divina. O catecismo vai nos dar 4 motivos. O primeiro é o que a gente já falou, é o mais conhecido, é para reconciliar a humanidade com Deus, é para fazer a nova e eterna aliança. O segundo motivo é para que nós conhecêssemos o amor de Deus. Em todo o Antigo Testamento, a humanidade sabia que Deus amava a sua criação, né? A gente sabia que a gente era as criaturas amadas de Deus. Mas Jesus, ele é o ápice da revelação. Ele é assim, tipo, pico é a maior revelação de Deus, e é aqui que ele vai falar: eu amo tanto essas minhas criaturas que eu vou morrer por elas.
O terceiro motivo é para ser nosso modelo de santidade. A definição de ser santo é literalmente se assemelhar a Jesus, se assemelhar em suas virtudes, em seu modo de vida, em suas bem-aventuranças. Então, Jesus viveu uma vida não só por ser Deus, mas também ele era tão perfeito humanamente que ele nos deixou praticamente um manual de como chegar no céu. O quarto motivo ele é um pouco mais difícil de explicar. Então eu vou usar uma analogia que nenhuma das analogias que a gente está usando é perfeita, mas ajuda a explicar um pouquinho. Tá, todo mundo aqui conhece a história do Pinóquio? Tá bom. Então... Quê? Tá, então quando o Gepeto ele faz o Pinóquio, o Gepeto ele tem natureza humana, ele é um ser humano. Quando ele faz o Pinóquio é um boneco, ele tem natureza de marionete. Tá bom, então o Gepeto ele pode amar o Pinóquio com todo o coração dele. Pode ser a obra-prima da vida de Gepeto, ele pode olhar Pinóquio e falar, não fica melhor que isso, eu amo isso com todo o meu coração, é o maior tesouro da minha vida. Mas, como o Gepeto é um ser humano e o Pinóquio é uma marionete, sempre o Gepeto vai amar o Pinóquio como a criação dele. Só que, quando chega aquele ponto da história que aparece a fadinha azul e transforma o Pinóquio num menino de verdade, agora sim, o Gepeto pode amar o Pinóquio como filho dele. Porque agora os dois compartilham da mesma natureza. Da mesma natureza humana. Ó. E na voz? Da mesma forma Deus fez com a gente. Então, quando ele assume a natureza humana, ele passa não só a ter a natureza divina, porque como a gente vai falar, ele não deixou a natureza divina, mas ele também vai ter agora a mesma natureza que a gente tem, que é a natureza humana. Então, vindo aqui na Terra, se rebaixando até a natureza humana, que é infinitamente inferior à natureza divina, ele pode ver Deus Pai, a Santíssima Trindade, né? Pode verdadeiramente nos amar como filhos, porque agora a gente compartilha da mesma natureza. Só que diferente da história do Pinóquio, não é a gente que vai ao encontro de Deus, é Deus que vem ao nosso encontro. Ó, gente, talvez em algum momento a gente vai ter que falar na voz e a gente pede pra vocês não falarem nunca. Mas, agora, a gente está explicando aqui a questão de Jesus ter vindo aqui, morreu por nós, ser Deus, ser homem. Não estou entendendo como que funciona. Vamos lá, vamos explicar essa questão. Como a Antonella disse, a gente utiliza muito de analogias, porque é a forma que a gente tem de tentar explicar algo que a gente não compreende totalmente. Porque algumas coisas a gente não consegue compreender com a nossa cabeça humana, mas só Deus com a sua sabedoria infinita. Então algumas coisas são um mistério até pra gente, mas a gente tenta utilizar as analogias para conseguir entender um pouco melhor. O que a gente está falando... O que a gente está falando de Jesus ser Deus e ser homem, de ter uma natureza humana e uma natureza divina, é chamada de união hipostática. Para explicar a união hipostática, eu quero chamar alguém aqui muito especial, alguém que eu tenho muito carinho, e eu vou pedir palmas só de mulheres, porque ela é minha namorada. Se algum homem aplaudir, eu caço na saída, pode vir pra cá. Ana Luísa, por favor. Tadinha, ela não sabia, eu falei, vou precisar de você pra aula, eu preciso que você chegue, tá? Vamos lá. Quem aqui é servo do altar, levanta o braço, todos. Não, quem serve, levanta o braço. Perfeito. Pode abaixar. O que a Ana é de vocês? Coordenadora, muito bem. Só que além dela ser coordenadora nossa, porque eu também sirvo, ela é minha namorada. Então, vamos lá. Então, como a Antonella explicou, Pinóquio tinha a natureza de boneco e existia a natureza de humano, que era de Gepeto.
Então, digamos que a Ana, ela tem a natureza de namorada e a natureza de coordenadora. Ela não é 50 namorada e 50 coordenadora, não fica a tela dividida, não funciona assim. Ela é 100% coordenadora e 100% namorada, certo? Certo? Obrigado. Então, o que acontece é a mesma coisa com Jesus. Você fica aqui ainda. É a mesma coisa com Jesus. No momento que ele desce e assume a nossa parte humana, ele sai de onde ele está, né? Lá com Deus Pai e Espírito Santo, com a sua natureza divina, e ele desce com a natureza divina e admite também uma natureza humana, porque ele é as duas naturezas num corpo só. E como eu disse, não é uma mescla confusa, não é que Jesus se confundia, Jesus não era bipolar, não era tela dividida, uma hora assumia a humana, uma hora assumia a divina, não funcionava assim. Como, vem pra cá, sai daí, vem pro meio. Ela é coordenadora 100% do tempo, minha namorada 100% do tempo. Como eu disse, 100% e 100%. Jesus não tinha 50% humano, 50% divino, não funcionava assim. Assim como 100% coordenadora, 100% namorada e amigos com alguns aí. Mas, o que a gente está falando? Ele tinha duas naturezas, tudo bem, eu entendi isso, mas ele tinha duas consciências. Você tem duas consciências? Não. Tem uma só. Entendeu? Mas, apesar dela ter uma consciência só, ela tem duas naturezas, que seria a natureza de namorada e a natureza de coordenadora. E essas duas naturezas podem ter duas vontades diferentes, porque são duas naturezas. Assim como Jesus tinha a natureza divina e a natureza humana, ele tinha duas vontades. Quem não conhece, né, a famosa frase, Pai, afaste de mim esse cálice, se for possível, digamos que é a parte humana de Jesus falando. Não é que a parte humana tomou conta, é porque a parte humana está falando. Só que ele tem a parte divina também, e a parte divina também influencia nas decisões. Oxe, você está na onde? Vai pro meio. Quando acontece algo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu estou servindo, eu faço algo muito ruim, muito mal, você, minha namorada não quer me dar bronca, não quer fazer nada, mas você como coordenadora tem que fazer o quê? Dá bronca, né? Dá bronca, exatamente. Apesar de ela ter a natureza que gosta de mim, que me ama, essas coisas todas, e não querer me dar bronca, ela ainda é a minha coordenadora e ela tem que fazer o que ela tem que fazer, porque é o certo. E a mesma coisa aconteceu com Jesus. Ele tinha... Pode ir, muito obrigado, palmas para ela. Nenhum menino bateu, tamo junto aí, rapaziada, vocês são firmeza. Mas, isso é só um exemplo para conseguir explicar algo. Então vamos retomar. Jesus desceu e assumiu a natureza humana. Então a partir que ele assume, ele tem a natureza humana e a natureza divina. Como eu disse, não é uma mescla confusa, não é bipolaridade, não é nada, mas Jesus tinha as duas naturezas. As duas naturezas podem ter vontades diferentes, porém é uma consciência só, assim como a gente viu com a Ana. Entenderam? Alguma dúvida? Alguma pergunta? João? Obrigado. Não, vou explicar. Mas alguma dúvida até aqui? Conseguiram compreender pelo menos um pouco? A gente tenta usar as analogias para conseguir explicar algo que é um pouco mais complexo de se entender. Então, duas naturezas, uma consciência, não é 50-50, bipolaridade, enfim, essas coisas todas. Então Jesus assume a nossa natureza humana, mas ele era igual a gente em tudo? Não, exatamente. Por que ele não era igual a gente em tudo? Porque, como eu disse, ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. E pelo fato dele ser 100% Deus, ele não veio com o pecado, igual a gente vem. A gente vem com o pecado, a gente se batiza e a gente peca e confessa nossos pecados. Jesus não veio com pecado, porque ele é Deus também, ele não é só humano. Então, ele veio, ele manifestava, ele era um menino, ele foi um menino como nós, quando a gente cresceu, nasceu, não sabia falar, tudo mais. Como que funciona essa questão dele ser Deus e ser homem? Ele não é onisciente, não é onipotente, ele não podia fazer tudo desde pequeno, ele não sabia de tudo desde criança? Sabia. Porém, a onisciência e a onipotência de Deus eram
mascaradas, digamos assim, para ele poder viver como um humano mesmo. A onisciência e a onipotência de Deus eram tiradas desse véu quando convinha a Deus, e vocês vão ver mais pra frente que a gente vai chegar numa parte que isso acontece. Mas Jesus era onisciente desde pequeno, era onipotente desde pequeno, mas essa onisciência e onipotência eram mascaradas justamente porque ele também era humano, então ele fez as mesmas coisas que nós. A gente nasceu, não sabia falar, ele teve que aprender a andar, teve que aprender a entender, a ler, escrever, e isso é algo muito bonito, que o próprio Deus desce e faz as mesmas coisas que a gente fez quando criança. Isso eu acho bem bonito, não sei vocês, né? Mas enfim. Volta. Bom, a gente acabou a parte do porquê que ele se encarnou, como que ele veio, e essa questão da união hipostática, que é importante que vocês saibam. Anota aí, união hipostática, importantíssimo. Tá bom? Bem importante, vocês saberem isso mesmo. Tá? E ficou alguma dúvida até agora? Pode levantar e perguntar o braço. Dúvida do que estava escrito, dúvida do que a gente falou. Entenderam os exemplos, as analogias que a gente usou? Dúvida do que a gente já falou antes, alguma coisa? A gente precisa saber que vocês entenderam para a gente conseguir prosseguir com a aula. Só uma pergunta, não é sobre a minha vontade. Não é sobre a minha vontade. Mas quando Jesus ele veio à Terra, ele já sabia do propósito dele? Quando criança, creio que não, mas em alguns momentos, como eu disse, a onisciência era revelada para ele saber. Então ele sabia que ele precisava ser morto, precisava dessas coisas. Antes dele descer para o céu, ele decidiu junto com o Pai e o Espírito Santo o que ia acontecer. Tá bom, isso aqui é importante. Algumas pessoas, principalmente quem não é cristão, acha que Deus Pai foi muito cruel de ter mandado o próprio filho dele para a Terra para morrer. Mas, volta ali, meu filho, por favor. Vai dizer aqui no catecismo que o verbo feito carne quis humanamente, em obediência ao Pai, tudo quanto decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo para a nossa salvação. Então, antes dele se encarnar e estava lá no céu com o Pai e o Espírito Santo, ele decidiu junto com eles que ele ia vir para a Terra e morrer. Deus Pai não era cruel, não é cruel. Pode passar. Agora a gente vai começar a falar sobre a vida privada de Jesus. Jesus viveu quantos anos na Terra? 33, isso mesmo. Então, a gente vai começar a falar dele antes dele nascer. Pode passar. Com essa linda mulher aqui chamada Maria. Maria sempre foi uma jovem muito temente a Deus. Ela sempre teve um relacionamento de bastante oração com Deus. Então, um dia, quando ela tinha 15 a 16 anos, apareceu o anjo Gabriel para ela em oração. Chegou para ela e falou as palavras: Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. A gente conhece essas palavras da oração da Ave Maria. Ele chegou para ela e falou: olha, o Filho de Deus vai vir para o mundo e, assim, tu pode ser a mãe dele? E daí ela, extremamente temente a Deus, ela só tinha uma pergunta. Ela falou: tá bom, eu tô noiva, não sou casada, como que eu vou ficar grávida? Essa foi a única pergunta que ela tinha, foi como que ia funcionar. O anjo Gabriel olhou para ela e explicou que ela ia conceber miraculosamente do Espírito Santo. O Espírito Santo ia descer sobre ela e ela ia ficar grávida, mantendo a sua virgindade. É aí que ela fala as famosas palavras: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então aqui a gente vê a confiança que Nossa Senhora tem no plano de Deus e o sim que mudou todo o curso da história, porque sem esse sim não chegaria nessa parte aqui. Tá bom. Nessa época, isso é um contexto importante, nessa época, se uma mulher ela fosse acusada de adultério, ela seria publicamente apedrejada e humilhada. Então, se Maria, que não estava casada, aparecesse grávida, ela ia ser acusada de adultério, porque ela estava noiva, e ela ia ser humilhada. Aí entra o noivo dela, o justíssimo, castíssimo São José. Ele era um homem extremamente justo, também como Maria, ele era um homem... Podemos prestar atenção, por favor? Aí atrás? Obrigada. Ele era um homem extremamente temente a Deus.
ele seguia os mandamentos, ele tinha muito amor por Maria. Ele decidiu então abandonar Maria silenciosamente. Se ela tinha cometido adultério, ele não poderia casar com ela. Mas também ele não queria que ela fosse apedrejada e humilhada. Então, São José escolhe abandonar ela silenciosamente. É nisso que um anjo aparece para São José no sonho. A gente vai ver que todas as vezes que São José recebe alguma revelação, é sempre num sonho. Aparece num sonho um anjo para ele e vai falar: não tenha medo de receber Maria como sua esposa. Ela vai ter um filho do Espírito Santo e ele vai se chamar Jesus. Essa é a revelação que ele tem. Então ele casa com Maria e ela segue com a gravidez dela. Algo importante de se comentar também nessa história da anunciação é que foi o que a Antonella comentou, que José soube da gravidez e decidiu abandonar ela em silêncio, porque senão Maria ia ser apedrejada. Porém, na época, se o rapaz, digamos assim, ele engravidasse a moça e depois fugia, quem era apedrejado era o cara. Então, São José fazendo isso, ele colocava uma cruz na própria cabeça. Então por isso que a gente fala que São José é muito justo. E a Bíblia inteira relata José como um homem muito justo. Justo? Perguntaram isso de domingo, né? Que a pergunta do justo, do santo. Enfim, mas justo, a gente pode se referir assim como uma pessoa muito santa, muito devota a Deus. Então a Bíblia sempre relata José sempre sendo um homem muito justo, que mesmo sabendo da gravidez, ainda abandonou Maria em segredo para ela não ser apedrejada e ainda coloca uma cruz na própria cabeça para que, enfim, se ele fosse pego, ele que ia ser o acusado. E algo interessante também, que ela comentou, que São José conversava, né, tinha esses diálogos, através dos sonhos. Só que diferente de Maria, São José não conversava, ele só ouvia, ele não tinha um diálogo, assim, como Maria teve, que falar, como é que eu vou fazer isso, como é que vai acontecer, e pá, como é que é, ela pôde falar. São José, ele apenas, digamos que, obedecia e escutava. Por isso que a gente também considera São José um homem muito justo, um homem muito santo. Mas, continuando, além de Maria, que estava ficando grávida, a sua prima estava ficando grávida também. Uma fé. É por aí? Além de Maria ficava grávida, a sua prima Isabel, um tempo antes, ficou grávida também. Porém, não foi obra do Espírito Santo, assim como Maria. Mas, o que acontece? Isabel e Zacarias eram um casal de idosos. Então, para eles terem um filho já era praticamente impossível. Só que o menino veio, que era João Batista. Vale ressaltar também que João Batista não é um sobrenome, né? Batista porque ele batizava os outros. Assim como Cristo não era sobrenome. Mas veio João Batista, porém não foi obra do Espírito Santo, porque Isabel e Zacarias fizeram relação, né, para ter a criança. Mas ela ficou grávida antes de Maria. Por quê? Porque João Batista ia vir para preparar o caminho, ia vir para afofar o terreno, para quando chegasse Jesus já estava com o terreno afofado. Então, João Batista precisava vir antes. Então, quando Maria soube da gravidez de Isabel, Maria, mesmo grávida, foi de encontro para ver a sua prima e poder cuidar dela nessa sua gravidez. Ou seja, Maria mesmo grávida de Deus, ela já sabia que ela estava grávida do Filho de Deus, ela ainda vai de encontro à prima dela. Então, aí já mostra como Maria era realmente uma mulher diferente. Né? E chegando ao de encontro com a sua prima Isabel chega e fala: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela fala: bendito sois vós. Eu falei errado. É porque eu pensei na oração. Porque eu estava continuando a oração na minha cabeça. O anjo fala: ave cheia de graça, eu convosco. Isabel complementa: bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Que é a primeira parte da oração da Ave Maria, que a gente reza quase toda a aula, e espero que vocês rezem todo dia, sem ser na aula. Né? Mas ela tem, a primeira parte ela é dessa parte, da anunciação e da visitação. Então ela chega e fala: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Porque Isabel também sabia que ela está grávida do Salvador.
E ela ainda complementa, ela fala, como que eu tenho a honra da mãe do meu Salvador vir ao meu encontro? Isabel fala isso. E a partir do momento que Maria chega para falar com Isabel, João Batista, no ventre, ele já era um pouco mais formado, como eu disse, ela engravidou antes, então ele já era um feto mais desenvolvido. E só de estar na mesma presença de Jesus ali no ventre de Maria, João Batista começa a pular no ventre de Isabel. Ele percebe a presença de Jesus, ele começa a saltitar. E Isabel sente, né, que João Batista está saltitando. Então, mesmo no ventre, ele já percebeu a presença de Deus ali. Tá bom, agora a gente vai falar sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus. Então, na época que Maria estava 8, 9 meses grávida, toda a terra de Israel ia acontecer um recenseamento, ou seja, eles iam contar quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças de cada lugar, tipo o recenseamento da IBGE. Mas enfim, cada um tinha que ir para o seu lugar de origem. Maria era de Nazaré, mas como São José era o chefe da família e ele era de Belém, a família toda foi para Belém. Maria, grávida de 9 meses, num burrinho, todo mundo lá para Belém. Como estava tendo recenseamento, né, como a gente falou, muitas pessoas estavam se deslocando e ficando em alojamento, né? Então, quando eles chegaram em Belém, não tinha mais lugar onde ficar. Eles foram de lugar em lugar, assim, não tem espaço, não tem espaço. Não tem espaço. Então, até que chega num lugar e uma pessoa fala, olha, eu não tenho quarto para vocês, mas para vocês não ficarem aqui de noite, no sereno, no frio, tem um estábulo com os animais, vocês podem ficar lá. São José e Nossa Senhora, na humildade, na pobreza de espírito deles, eles aceitam o que tinha disponível, né? Confiando na providência de Deus. Eles poderiam muito bem ter chegado para a pessoa assim, como assim? Minha mulher está grávida de Deus? Não, vocês tratam de dar um jeito, saiam aí do quarto, alguma coisa. Mas não, na humildade da Sagrada Família, eles falaram, tá bom, a gente confia em Deus, e foram para o estábulo. Nisso, Maria dá a luz a Jesus lá, e ela deita o menino Jesus na manjedoura. Manjedoura é onde ficava a comida dos animais, aliás. Então, lá nasce Jesus, em Belém. É importante destacar que a Bíblia vai falar que esse foi o nascimento do primogênito de Maria. E esse é um argumento que as pessoas vão usar para falar que Maria teve outros filhos. Não é isso que isso significa. Primogênito significa o filho que fez da mulher uma mãe, o primeiro filho. Não o filho mais velho, não quer dizer que teve outros depois disso. Tá? Pode passar. Quando ele nasceu, apareceu uma estrela no céu. E 3 reis superiores de religiões pagãs, eles perceberam essa estrela e decidiram seguir ela. Eles seguiram até a terra de Israel, chegaram para o rei da região, que era rei Herodes, e falou, olha, tem uma estrela nova no céu e a gente soube que lá nasceu, assim, a gente não sabe o que é, mas parece um tipo de Salvador, uma coisa assim. Onde que está essa criança? Herodes, então, ele foi consultar com os mestres da lei e eles falaram, olha, a gente não está sabendo de nada, mas todas as profecias falam que o Salvador vai nascer em Belém, então procure em Belém. Tá bom, então o Herodes vai falar para os 3 reis magos, ele vai falar, tá bom, quando vocês encontrarem esse menino, me avisem onde ele está, porque eu quero ir lá adorar ele. Nessa época, tinha muita instabilidade política em Israel. Então, o rei Herodes, como o primo já falou que os judeus achavam que o Messias ia ser um líder político, rei Herodes achou que esse menino seria uma ameaça para ele. Então, ele não queria adorar o menino Jesus, ele queria descobrir onde ele estava para eliminar essa ameaça. Os reis magos não falam para o rei Herodes onde que está o menino Jesus,
Mas, quando eles encontram a Sagrada Família, eles imediatamente se prostram diante do menino Jesus, eles reconhecem que ele é Deus, e eles levam 3 presentes. O primeiro, eles oferecem ouro para representar que Jesus é o rei. Depois eles oferecem incenso, representando que Jesus é Deus. Até hoje a gente usa incenso na missa para levar nossas orações a Deus. E mirra. Mirra é uma planta que se usa e usava mais antigamente para fazer cosméticos. E isso representa que Jesus era verdadeiramente homem também. Esse encontro também é necessário para a gente reconhecer que Jesus não veio só salvar o povo judeu, não veio só salvar o povo que acreditava que Jesus era o Messias, mas veio salvar os pagãos também. Pode passar. Vamos lá. Então, Jesus nasce e José, Maria e Jesus, eles eram judeus. Uma frase muito boa que Jesus fala na sua vida adulta já, ele fala que ele não veio abolir a lei, mas ele veio aperfeiçoá-la. Então, se a gente analisar durante toda a Sagrada Escritura, sua vida privada até sua vida pública, eles sempre seguem a lei certinho dos judeus, porque eles eram judeus, apesar de que Jesus é Deus, enfim. Mas ele seguia a lei, porque ele era um cidadão judeu. E assim, José e Maria também eram. Então eles foram cumprir o que se pedia à lei, que era apresentar o primogênito ao templo. Então eles chegam no templo, apresentam lá ao sacerdote, o sacerdote oferece e se consagra o primogênito da família a Deus, porque era assim que se realizava no passado, o povo judeu fazia isso, o primogênito era consagrado a Deus. E como eu disse, Jesus é Deus, meio que eles não precisavam fazer isso, mas para ter o cumprimento certo da lei, eles fizeram isso, assim como também Maria teve que se purificar, existia a purificação das mulheres, nesses rituais, quando acontecia alguma coisa, as mulheres tinham que se purificar, e assim Maria vai para ter o cumprimento perfeito da lei. E, enfim, é isso. Tá, vocês lembram do rei Herodes, então? Que bom que tá todo mundo acordado, nossa. Vocês lembram do rei Herodes? Que bom. Ele não conseguiu eliminar a ameaça dele, que era um bebê de 1 ano. Então, ele decide falar assim, tá bom, então eu preciso fazer alguma coisa que com certeza vai acabar com Jesus. Então, ele ordena que todas as crianças com menos de 2 anos em toda a região de Israel sejam mortas. Porque Jesus tinha 1 ano e pouco, então ia estar lá na idade de Jesus. Nisso, São José recebe um anjo em outro sonho. O anjo avisa José que a família dele está em perigo e que eles têm que fugir para o Egito. Sem nenhuma hesitação, José imediatamente pega Nossa Senhora e Jesus e eles fogem para o Egito. Religião diferente, língua diferente, dinheiro diferente, ele não ia ter trabalho. Mas, confiança no plano de Deus, eles fogem para o Egito. Passa alguns anos, rei Herodes morre e São José novamente recebe outro sonho falando: tá tudo bem, a tua família tá segura, podem voltar para Nazaré. Então eles voltam e é um outro relato que a gente tem sobre a Sagrada Família confiando na providência. Bom, aqui como vocês podem ler, Jesus no templo aos 12 anos. A gente não estava falando que ele tinha 1 ano há um slide atrás e agora ele já está com 12? Que foi o que eu comentei no início da aula. Realmente, a vida privada de Jesus, pouquíssimos relatos, a gente não sabe muito. A gente sabe mais da vida pública, que são todos os evangelhos e Atos dos Apóstolos e tudo aí pra frente, a gente sabe de tudo, que foi relatado. Agora, a vida privada, digamos que Jesus, como a gente comentou, era humano, então ele vivia a sua vida de humano normal, com seus pais ali, enfim, até seus 30 anos, que foi quando ele começou a pregar, começou seu ministério. Mas o último relato que a gente tem da vida privada é Jesus no templo aos 12 anos. O que acontece? Eles foram para celebrar, durante a Páscoa judaica, eles foram celebrar a Páscoa dos judeus numa cidade. Chegaram na cidade, celebraram e eles foram voltar. Nessa que eles foram voltar, eles foram em
carroças? Caravanas diferentes. Então, São José foi em uma caravana e Nossa Senhora foi em outra caravana. E o que acontece nesse meio tempo? São José jurou de pé junto que Jesus estava com Maria. E Maria jurou de pé junto também que Jesus estava com José. Olha só que coisa. Né? E eles seguiram viagem. Não era uma viagem curta não. Tá? Era uma viagem longa, demorava dias. Só que cada um jurando que o menino estava na caravana do outro. Então tudo certo, não tem que se preocupar. Ele não está comigo, mas com alguém ele tem que estar, né? Então, passa o tempo, chegam ao destino, eles descem. Oi, como é que você está? E aí, cadê o menino? Não está com você? Como assim não está comigo? O menino estava com você. E aí, eles entram nesse desespero total. A gente perdeu Jesus, a gente perdeu Deus, rapaziada. Como que a gente faz agora? Meu Deus! Nossa, quase estourei o microfone agora. O microfone já não tá bom. Mas enfim. E eles, nesse caso de perdermos o menino. E aí, o que a gente vai fazer? A gente dedicou aqui a nossa vida, o nosso tempo pro menino e agora a gente perdeu o Salvador. Olha que coisa, né? Então eles decidem, não, vamos voltar e vamos achar ele. E eles voltam, como eu disse, é uma viagem longa. Então Jesus não ficou perdido pouco tempo, não. Ficou perdido o quê? 3 dias. Então, digamos que um dia e meio de ida, um dia e meio de volta, e menino Jesus lá o quê? Perdidaço. Né? Ninguém sabia onde ele estava porque juraram que estavam com ele. Ou os dois juraram que alguém estava com o menino. Então, voltaram para a cidade onde eles estavam de início e procurando, eles veem no templo um menino junto com os mestres da lei da época, com os sacerdotes, e um menino debatendo com esses sacerdotes, falando de lei, de escritura, falando de tudo mais, com uma sabedoria que ninguém nunca tinha visto. E o povo impressionado, como que esse menino sabe tanto. Quem que era o menino? Jesus. E aqui está o momento que eu falei, que em alguns momentos da escritura, a onisciência de Deus era revelada para que ele pudesse ter esses debates, assim como os fariseus, ele tem vários debates, para ele poder debater. Então a onisciência de Deus era revelada nesses pequenos momentos. Pequenos não, né? Bastante. Mas nesses momentos. E aí ele debatendo ali, e o povo maravilhado com tanta inteligência. E aí Maria, não, moleque, vamos para casa, né? Porque você está perdido há muito tempo já. E aí ela fala, o que aconteceu? Por que você não veio com a gente? Por que você ficou para trás? E aí Jesus fala a seguinte frase: não sabia que estaria na casa do meu pai? Porque no templo era o lugar onde o povo ia para adorar a Deus, para ter esse encontro com Deus, assim como a gente vem à igreja. Então é como se a gente, no tempo de lá, é como se no tempo de lá eles tivessem chegado e visto Jesus conversando aqui nos bancos da igreja com os padres, para dar uma clareada na cabeça de vocês de que momento foi esse. Então, o templo era o lugar que o povo ia para falar com Deus e adorar a Deus. E aí Jesus fala a frase, não sabia que estaria na casa do meu pai, mais uma vez mostrando que ele é o verdadeiro Filho de Deus e com 12 anos já tinha... que com 12 anos ele já tinha uma sabedoria infinita, grande, que até os mestres da lei da época ficavam maravilhados. Como se chegasse um menino de 12 anos aqui e debatesse com o Padre Antônio de teologia e ele desse um pau no Padre Antônio em teologia. É nesse nível que aconteceu. E Jesus estava na casa de seu pai, adorando e ficando lá, debatendo com os mestres da lei. Então, tudo certo. E aqui se encerra, pode passar, antes de finalizar tem uma frase que a Antônia vai falar, mas aqui se encerra os relatos que a gente tem da vida privada de Jesus. O próximo relato que a gente vai ter vai ser só Jesus sendo batizado lá com seus 30 anos. Então a gente tem 18 anos que a gente não sabe dessa vida. Mas tem uma coisa que a gente sabe sobre esses 30 anos. Esses 30 anos comparado a 3. Por que Jesus não começou direto, assim, se com 12 anos ele já conseguia debater com os mestres da lei, por que direto ele não foi sair, começar pregando sobre o evangelho, começar a converter as pessoas, começar a fazer milagre? Então,
o Tratado da Santíssima Virgem de São Luís de Montfort, ele vai nos dar essa frase dizendo: Jesus Cristo deu mais glória a Deus, submetendo-se a Maria durante 30 anos, do que se tivesse convertido toda a terra pela realização dos mais estupendos milagres. Então, o que São Luís vai nos dizer é que Jesus, ele, óbvio, era o plano de Deus, mas ele voluntariamente escolheu passar 10 vezes mais com Maria, se submetendo a Maria e José do que pregando. E isso deu mais glória a Deus do que se ele tivesse convertido o mundo inteiro nesses 30 anos. Esses 30 anos de preparação, que ele viveu uma vida trabalhando, aprendendo, honrando São José e Nossa Senhora, foram tão importantes quanto, se não mais importantes que os últimos 3 anos da vida dele, porque foram o que levaram ele até o momento da vida pública dele. Então, essa reflexão também se encaixa com esse versículo que fala: e Jesus crescia em estatura, em sabedoria, em graça diante de Deus e dos homens. Então, isso também volta naquilo que a gente falou sobre Jesus ser o nosso espelho de santidade, que ele nos mostra que o trabalho bem feito, a vida de família bem feita, a vida simples, discreta, bem feita, é nisso que consiste a santidade. A santidade é em dar glória a Deus na vida simples. E também fala sobre honrar São José e Nossa Senhora. Então é isso que a gente tem por hoje. Muito obrigada.